Todo o episódio envolvendo a polêmica do PL da interrupção gestacional representou uma derrota pessoal para Arthur Lira, mas não só isso. Esse episódio representa, na minha opinião, o fim político de Arthur Lira. Lira não vai conseguir fazer o seu sucessor, porque ele demonstrou que não possui a mesma força que ele achava que possuía e ele foi derrotado pela Anitta. Anitta sambou e rebolou na cara de Arthur Lira, mas não de um modo positivo. Lira acumulou muitos inimigos, muitos desafetos ao longo de todo esse processo de 4 anos como presidente da Câmara dos Deputados. Inimigos que estão loucos para traí-lo e traí-lo gostoso. E o pior de tudo é que esse episódio ressuscitou episódios sombrios do passado envolvendo a ex-esposa de Lira e ataques físicos e emocionais. Mas qual a sua opinião sobre esse PL? Lira é o maior derrotado de todos? Ele vai fazer o sucessor ou Lira está acabado? Se você quer o fim de Lira, like no vídeo e se inscreva no canal. Matheus Leitão, que é um colunista da Veja, que dá muitas bolas foras, fez uma síntese bem interessante e correta sobre o atual momento de Arthur Lira, o maior derrotado de todos nesse processo do PL da interrupção gestacional. Esse episódio pode ser considerado como a maior derrota de Arthur Lira de todos os tempos. Porque Lira, ele quis fazer acenos à bancada conservadora. Ele quis entregar algo para a bancada conservadora, poder apresentar para suas bases, mas isso não deu certo. O PL até foi aprovado em regime de urgência, mas Lira não sabe fazer cálculos de timing político. Ele assodou e acabou se lascando. Por quê? Porque houve uma reação da sociedade contra ele, Arthur Lira. Claro que contra também o PL, contra os conservadores, mas ele, Lira, só pautou. Ele se movimentou nos bastidores, beleza, mas o grande pai disso tudo era o Sóstenes Cavalcante, mas não caiu a responsabilidade, o ônus, em cima do Sóstenes, mas em cima do Arthur Lira, provocando até mesmo reações da cantora Anitta, que é a nossa artista mais proeminente no momento. Lira não conseguiu mostrar a força que tem, Lira demonstrou que o café dele está frio e existem muitos inimigos só esfregando as mãozinhas para quê? Para poderem rasparem o chão para Arthur Lira cair de boca, sofrendo uma grande derrota em 2027. Por quê? 2025, perdão. Porque Lira não tem base parlamentar, como nós já estamos dizendo há muito tempo. Só que o pior disso tudo é que a CPL da interrupção gestacional ressuscitou um assunto que Arthur Lira gostaria de manter bem quietinho, por mais que Renan Calheiros tente toda hora ressuscitar esse assunto, que é Juliane Lins, a Julie, a ex-esposa de Arthur Lira. Lira e Julie têm um passado assim muito sombrio, porque lá em 2006, Julie acusou o Arthur Lira de tê-la feito um ataque íntimo, você sabe que eu estou falando à força, e um ataque físico além de ataques psicológicos. Porque eles estavam recém-divorciados, ela saiu, foi a um barzinho, na hora que ela voltou pra casa, Lira a recebeu já com ataques físicos. No dia seguinte, ela foi até uma delegacia, junto com o irmão e com a mãe, houve ali um exame que foram constatadas lesões no corpo de Juliane. Houve um processo, mas 9 anos depois, em 2015, Juliane retirou todas as acusações e negou todo o episódio de 9 anos antes. Uma coisa estranha, bastante. Mais estranho aconteceu porque, algum tempo depois, Juliane veio a público e disse que ela foi pressionada e intimidada por Arthur Lira, ameaçada por Arthur Lira com a guarda dos filhos, a retirar tudo o que ela havia falado em 2006. E assim ela fez. Hoje, Juliane não possui a guarda dos filhos que estão com Arthur Lira. Só que esse episódio rendeu algumas reportagens jornalísticas, alguns vídeos, e Arthur Lira solicitou que Alexandre de Moraes retirasse, censurasse esse conteúdo. E Moraes veio e censurou. Só que houve uma repercussão popular a respeito disso, e o Moraes deu uma de disse que me disse e descensurou as reportagens da ex-esposa do Arthur Lira, trazendo o assunto novamente à tona. Esse é Arthur Lira, que pelo menos admite os erros. Eu não sei se ele vai admitir que ele é um político amador, porque eu tinha Lira como um político articulado, alguém que sabia jogar nos bastidores, e eu me enganei. Me enganei. Eu achei que dentro do pote de sorvete tinha feijão, mas na verdade tinha sorvete. Fiquei frustrado. A mesma coisa, eu fiquei frustrado com Arthur Lira. Em reportagem, melhor dizendo, da Folha de São Paulo, Lira admite o erro.
Lira admite que ficou muito desgastado com o PL da interrupção gestacional e vai colocar um freio nas pautas mais polêmicas, como a anistia aos partidos que burlaram as leis do TSE e também no PL da delação premiada, que visa anular ou proibir delações premiadas de presos, que isso poderia beneficiar Bolsonaro por conta da delação do Mauro Cid. O foco agora vai ser justamente a pauta econômica, porque Lira foi o maior derrotado disso tudo. Como eu falei pra vocês, o Sóstenes Cavalcante, ele pode ter sido o relator do PL da interrupção gestacional, mas ele fez um aceno para a base dele. A base ficou satisfeita. É isso aí mesmo, Sóstenes. Nós temos que lutar pela vida, você está defendendo a vida. O governo foi junto com a manifestação popular e beleza. Acabou saindo vitorioso. Numa semana foi péssima para os conservadores. O resultado negativo caiu sobre Arthur Lira. E mesmo que algumas pessoas possam falar o seguinte, houve toda uma articulação junto com o PT que quis votar a urgência no sigilo, houve um acordo com o governo, Lira acordou com o governo que não iria pautar, não teria data para pautar o PL da interrupção gestacional, tudo isso está certo. E alguns estão dizendo o seguinte, mas o desgaste não vai haver. Vai. Por quê? Porque, segundo, eu até anotei o nome dele aqui, o Fernando Abrúcio, cientista político da FGV, em fala ao UOL, esse ponto do Lira, com essas pautas mais conservadoras e polêmicas, desgasta e causa insatisfação na Faria Lima. A Faria Lima e a classe média até aceita a discussão sobre interrupção gestacional, só que não aceita mudança em legislação. Ainda mais mudança em legislação que acaba sendo medieval. Faria Lima não gosta disso. E quando a Faria Lima não gosta, Arthur Lira entra em sinal de alerta. Por isso que agora ele quer pautar pautas econômicas, para que esse assunto possa decantar até 2025, quando houver a votação para a sua sucessão. E Lira está isolado nessas pautas polêmicas. Porque o Rodrigo Pacheco no Senado deu uma surra no Lira. Falou assim, aqui no Senado, esse PL da interrupção gestacional nunca passaria com regime de urgência. PL para anistiar partido que descumpriu regra do TSE também vai ser amplamente discutido aqui. PL para acabar com delação premiada de preso também vai ser amplamente discutido. Então o que o Pacheco fez? Tirou o Senado de cena, deixou o Arthur Lira com os holofotes negativos e isolou a Câmara dos Deputados, que também tem ali as suas bases. Como eu falei, a bancada conservadora não vai sofrer com os votos, porque não foi aprovado o projeto. E Lira fica completamente exposto. O ônus todo é dele, Arthur Lira, perante a sociedade e setores de influência. Isolando e o enfraquecendo ainda mais, ele que é um político que não tem base. O que Matheus Leitão falou de Lira ter gente que tá doida pra o trair, a gente fala aqui há muito tempo. Muito tempo. Porque Lira governou a Câmara dos Deputados como um ditador, como um de ferro. E esse tipo de processo de imposição, de força, nunca acaba bem. Porque você desperta muitas insatisfações. E com o passar do tempo, vários deputados ficaram insatisfeitos, ele foi acumulando inimigos. Ele não tem a base que ele acha que tem. E ele sabe disso. Porque quando você precisa se reunir com o Eduardo Cunha para se aconselhar, que deputado é esse todo poderoso que precisa se aconselhar com o Eduardo Cunha, um deputado que foi preso? Lira não tem base, pessoal. Lira vai sofrer uma traição maior do que a de Rodrigo Maia. Porque o impacto disso é na sucessão com o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, para conseguir ser vitorioso, ele vai precisar ter a unificação do União Brasil. E segundo o Ricardo Noblat do Metrópolis, ele não tem. A bancada do Paraná não vota no Elmar Nascimento. Elmar Nascimento está garantindo ali a vice-presidência para o PL, está fazendo acenos muito bolsonaristas. Essa própria jogada do Arthur Lira de pautar pautas conservadoras o moveu para a direita. É uma situação, opa, pera lá, não é tão legal assim. Porque quais vão ser os acordos com os bolsonaristas? O que nós vamos ter em 2025? Vai só pauta de desgaste, pauta polêmica?
Então, sem a base de Lira, com as pessoas loucas para traí-lo, loucas para passarem a rasteira nele, eu acredito que o Omar Nascimento não vai ser o futuro presidente da Câmara. Não vai. Ele tá articulando, tá tentando, mas não vai. Basta a união entre republicanos e PSD. Se isso acontecer, Arthur Lira já era. E isso está bem perto de acontecer, essa união, que vai afundar o Arthur Lira ainda mais.